Pois bem, depois desta chuvinha já conseguimos reunir os nossos convidados aqui nos nossos estúdios. Sejam bem-vindos. Obrigada. Temos aqui membros e a presidente da ASPAS, Isabel Guimarães. Muito bom dia. Olá, bom dia. Viemos mesmo ao sabor deste Pai Nosso. Com este temporal vindo já desde o Porto até aqui a Lisboa, e Lisboa até aqui. É um prazer estar com vocês aqui no estúdio, com o Luís Anzacote e com o Jorge Lacinha, contigo, querido Ricardo. E vamos ver como é que vamos fazer esta manhã. Uma bela manhã, com certeza, extraordinário. Com um com muito sol. Vastíssimo do outro lado, em casa a ouvir, porque está a chover. A Luísa Anzacote também membro desta associação e conselheira. Bom dia. Bom dia a todos. É com muito prazer que estou em Évora, muito prazer que estou aqui na rádio e muito prazer que estou aqui com o Ricardo. Muito bem-vinda. Também o astrólogo Jorge Lacinha também é membro desta associação de astrólogos. Bem-vindo também. É verdade. Olá, bom dia. E também estou de regresso à minha cidade, também sou aqui de Évora. E é um prazer, portanto, estar aqui convosco também na vossa companhia. Portanto, já está tudo apresentado, já está tudo mais relaxado. Depois desse stress todo, a Isabel que veio do Porto, via Lisboa, e não se via nada na Ponte Vasco da Gama, já sei. Nada. Está um dia péssimo, mas com muito boa vontade. Muita. Muito boa vontade. Como agora o Jorge estava aqui a dizer, veio voltar às origens, é um bocadinho a nossa temática também desta Associação Portuguesa de Astrologia, o resgate às nossas origens, de uma forma também fluida e de acordo com a evolução dos tempos, não é? De ter nascido a Associação Portuguesa de Astrologia. Aspas, não é entre aspas, ela existe mesmo. E vocês estão motivados, todos motivados por esta associação? Sim, esta associação nasceu, portanto a ideia surgiu há mais de 5 anos, aliás, esta ideia nasceu já desde o tempo que eu era estudante, portanto, e nós continuamos a ser eternos estudantes, não é? Isto tem que ser, mas é com muito prazer que continuamos sempre a estudar astrologia, mas isso surgiu há mais de 10 anos, quando eu era estudante e vivia no Porto, eu sou tripeira, portanto nasci mesmo no Porto, e a dificuldade que tinha, porque naquele tempo não havia a facilidade que havia de comunicações de redes sociais, não existia Facebooks, não existia Skypes, era muito dificuldade que tínhamos em estudar astrologia, e no Porto havia muito menos, estava tudo concentrado em Lisboa, então já desde setembro começou a nascer uma vontade de poder ter colegas em que eu pudesse partilhar as minhas dúvidas, aprender mais, de forma que eu não tivesse que me deslocar a Lisboa, porque existia o Kiran, não é? O Centro de Astrologia Português, de Maria Flávia, e portanto não havia naquele tempo a possibilidade que há hoje através das redes sociais. Então esta associação nasce com o espírito principalmente de unificar saberes, partilhar saberes. Não somos uma associação de astrólogos, somos uma associação portuguesa de astrologia, do qual nós abrimos as portas a todas as temáticas e a todos aqueles que querem fazer parte desta energia motivadora que está a ir para além fronteiras, não é assim, Luísa? É assim. A minha grande companheira. Os astrólogos, até ver a Associação Portuguesa de Astrologia, estavam um bocadinho isolados. Sim, senhora, comunicavam, mas quando queriam, às vezes uns com os outros, com os seus clientes, com os seus workshops, mas o que a Isabel referiu, que é importantíssimo, esta partilha de saberes. Eu agora estou a fazer uma investigação sobre este assunto, eu agora estou-me a interessar sobre este assunto. O que é que vocês pensam? O que é que podemos escrever sobre o assunto? Criou uma dinâmica completamente nova a maneira de nós, aqueles que se juntaram à associação, que já são muitos. Já, temos para aí mais 157 membros. Criou nesses 157 membros a noção que não estamos sozinhos, que somos um grupo, que temos valor para a sociedade e, portanto, tem sido do melhor. E no fundo é este espírito de união, e acho que o mais rico da associação é esta capacidade de cada um poder dizer assim: eu posso doar o meu saber, independentemente de não há julgamento, há crítica construtiva, ao ponto de eu aprender contigo.
e tu aprendes comigo. E estas pessoas têm por detrás várias profissões e várias outras áreas, não? De formação, não é? De todas as áreas, estamos a falar de quê? De advogados, arquitetos, psicólogos, economistas, médicos, sim. Pessoas que se interessam por astrologia, não é? Sim, é porque às vezes há aquela ideia do público em geral que o astrólogo é aquela pessoa que é o adivinho, não é? Que agora vai ler o futuro e que tem uma limitação de conhecimentos que lhe permite fazer esse tipo de coisas. Quer dizer, nós nascemos precisamente para mostrar, para levar ao público em geral que não tem a obrigação de saber o que é astrologia. Nós, astrólogos, é que temos a obrigação de nos levar o conhecimento de forma una e não separativa, que é isso que temos tentado fazer através do jornal, através dos mídias, da televisão no Porto Canal, através desta maravilhosa rádio e telefonia do Alentejo, e de todo o trabalho que cada um astrólogo tem vindo a desenvolver também para ter o cuidado de sairmos daquele rótulo, não é? Porque há a tendência das rotulações, de podermos procurar levar o que é isto, a astrologia, não é? O que é que nós estamos a fazer, o que é este estudo que engloba imensas áreas como a psicologia, a sociologia, a matemática, a história, etc. Não concordam, colegas? De resto, eu cruzei-me um dia a fazer zapping no telemóvel, na televisão. Zapping na televisão. Passei pelo Porto Canal e encontrei, achei graça, porque não quer dizer, calhou naquele dia, encontrei. E estava a ouvir a Isabel. Portanto, a Isabel tem uma rubrica, não é? No programa do Porto Canal, do Ricardo Couto e da Maria Sequeira Gomes, sim. Onde, que é Grandes Manhãs. Exatamente. E onde a Isabel, nessa rubrica, ao falar da astrologia, não sei se ela faz isto sempre, julgo que será sempre, mas naquele dia eu vi isto. Portanto, está a falar da astrologia especificamente com um tema na mão. Imagina, estamos a falar de uma pessoa com um tema na mão. Ora, qual é a diferença disto que eu acho importantíssimo salientar? Nós estamos habituados a abrir a televisão no canal 1, no canal 2, no 3, no 4, com programas da manhã e da tarde onde há pessoas a falar da astrologia. Mas onde falam da astrologia de uma forma geral, de uma forma muito pouco, eu não queria dizer pouco profunda, é de uma forma muito ligeira, de modo a que não há como levar as pessoas de facto a perceber que a astrologia é qualquer coisa mais profunda do que aquilo que está ali. E no fundo a Isabel fez uma coisa que eu considerava outro dia e que me perguntaram, uma amiga minha da televisão que me disse, que trabalha na televisão, que me perguntou, Ricardo, qual era o programa ligado à astrologia ideal? Olha, o programa ideal seria uma pessoa que tivesse uma rubrica e que falasse astrologia com um tema na frente, porque a pessoa não é o Sol, quer dizer, os touros são touros, têm o Sol em touro, e o resto, como é que é? Quer dizer, não há como definir, fala-se, dá para falar, mas quer dizer, não dá como esclarecer do ponto de vista astrológico profundamente uma pessoa, e há uma ligeireza que fica ali, não é? Além de inspirados nesse programa. E depois passei e vi a Isabela fazer aquilo que eu tinha considerado que era o certo fazer, achei engraçado. Para muita gente não sabe, o tema a que o Ricardo se está a referir é um mapa astral, não é? Um mapa astrológico. Já estão educados para a palavra tema há um ano. Eu web também, ok. Não te esqueças. Está bem, então temos muita gente a ouvir, não é? Que tu arranjaste. E no outro lado do planeta também. Nós na revista Quatro Estações, Jornal Astrológico Quatro Estações, pegámos no mesmo título, Pergunta ao Astrólogo. Sim. Portanto, o tema é baseado, é ancorado numa pergunta, e temos publicado sempre uma resposta a uma pergunta numa perspectiva astrológica com o tema. E estamos aqui, por acaso, 3 astrólogos que já colaboraram nessa rúbrica. Exatamente. Pergunta ao astrólogo. E então a pergunta pode ser feita É sobre uma astrologia horária que foi muito relacionada com o Paulo Silva. Agora estamos com a temática da astrologia infantil e outras mais psicológicas. Era o que eu ia já passar ao Jorge. Não, mas só depois do sinal horário e das notícias. Então. Vocês atraíram aqui grandes comunicadores. Isto vai ser muito complicado. Vamos proibir esta publicidade. Não se esqueçam de onde estão, que é para retomarmos de onde estamos. Exato. Rádio Telefonia do Alentejo. Começamos então esta segunda hora da edição de hoje de Raízes com Paulo Saraiva, Trova do Amor, Lusíada. Vamos então retomar aqui a nossa conversa com estes membros de ASPAS, esta Associação de Astrólogos, que hoje veio até à Rádio Telefonia do Alentejo e há bocadinho ficámos no Jorge. É Jorge? Sim, Jorge. No Jorge, para nos falar acerca do jornal Quatro Estações, não é verdade? Exatamente, é um jornal que é publicado pela ASPAS, um jornal gratuito que podem ler online
e que tem artigos um pouco mais técnicos, mas também muito acessíveis. E a Luísa há pouco estava a falar de uma rubrica que realmente é muito importante na divulgação da astrologia, porque mostra-nos como é que ela funciona, não é? Num caso prático, numa pergunta de alguém que faz chegar até nós, nós através da astrologia mostrarmos como é que podemos dar resposta a isso e mostrarmos também o processo técnico que nos leva a chegar a essa resposta. E isso acho que é muito importante, assim como o programa da Isabel, não é? A rubrica no Porto. Do Porto Canal, é no fundo um programa da Associação Portuguesa de Astrologia, da qual eu vou, portanto todos os membros estão convidados a ir, que inclusive está a Carmen também, Carmen Ferreira do Porto, que também está na rubrica. E a ideia é esta, no fundo, é fundamentarmos a nossa técnica, como é que chegamos à resposta do Pergunta ao Astrólogo. E porque no fundo nós ajudamos as pessoas a chegar a essas respostas, nós damos a técnicas, fundamentamos para as pessoas perceberem de onde é que vamos buscar as coisas, não é? E este jornal... Que não é na bola de cristal. É no movimento exato dos astros, não é? Nem nas cartas do tarô, como Nem aparece nas muita cartas gente do com as tarô. cartas tarô a Eu acho fazer que astrologia. Eu acho que todos nós podemos ter as valências, todos até devemos, pela evolução da humanidade e pela velocidade em que estamos a mudar os paradigmas que têm a ver com a nossa querida quadratura Plutão-Urano, mas isso são outros 500, que nós estamos a evoluir de tal forma, a mudança de paradigma é tal, que nós de facto devemos ter várias valências. Agora, devemos levar ao público em geral é aquilo que nós fazemos, ou seja, uma coisa é ser astrólogo, outra coisa é ser tarólogo, outra coisa é ser terapeuta de reiki, outra coisa é ser vidente, outra coisa é ser médium. Eu até posso ser isso tudo ao mesmo tempo. E que tu tens a possibilidade de ajudar conforme a intenção da pessoa que está a fazer. Para além Isso de é que é intenção, importante. como estamos a falar da Associação Portuguesa da Astrologia, tem a ver com o nosso código de ética e de ontologia profissional. Eu acho que o que falta muito é código de ética Às pessoas e às às pessoas e ajudarem o outro a perceber que no fundo é um leigo e vem à procura dessa tal pergunta ao astrólogo, que o Jorge Lacinha, como há pouco estava a dizer, que faz um trabalho extraordinário também com a astrologia, assim como a Luísa e como todos os membros que estão na aspas, porque eles ao entrarem são sujeitos a determinados requisitos e esses requisitos, se não forem cumpridos, obviamente que nós sugerimos ser membro estudante, porque quando nós temos dois tipos de membros, os membros em atividade profissional, que chamamos efetivos, e os membros estudantes, que são aqueles que estão a estudar astrologia, mas não exercem em termos de atividade profissional, que é uma diferença relativamente grande. E este jornal foi sempre o bebê da aspas, graças muito também a esta colaboração toda dos membros e da nossa querida diretora editorial. Bem, eu ainda não que me é a Luísa. legalizei, tenho que me legalizar. Não devias ter dito isso. É Isso uma vergonha. Mas estou-me a redimir ao trazer as aspas. Publicamente. Publicamente estou-me a redimir e a prometer publicamente que me vou legalizar o quanto Ele não está a dizer quando, não é? Não, mas tem que ser já agora. Vocês exijam-me isto. Exigimos e aproveitámos e exigimos imediatamente, porque o jornal Quatro Estações é dos membros para os membros. Contém só artigos escritos pelos membros, às vezes com um artista convidado estrangeiro. Uma estrela. Uma De vez em estrela. quando, uma Tipo estrela. Robert Random, assim. Ou Glenn Ferry. Lindo. Mas, portanto, entras como membro, Ricardo, e escreves o artigo imediatamente para o dia 15 de novembro, se faz favor. A Luísa, que se saiba do outro lado do auditório que a Luísa tem uma capacidade de persuadir o próximo, como o Cristo tinha de convencer o people de que só o amor salva. Que se saiba isto. É característico Mas neste tu, ser humano. Ricardo, não tens problema nenhum em escrever para esse jornal. Pois não. Tem um grave problema, tem que se inscrever primeiro na aspas. Não é um problema, eu já tinha decidido, mas primeiro, pronto, agora, depois deste ultimato, Sabes depois que deste ultimato. é uma forma de nós também prestigiarmos o nosso membro. Esta associação existe para os membros. Eu acho que uma associação é isso mesmo, a própria palavra indica isso, não é? Uma união, é uma junção, é uma aproximação de uma filosofia. A aspas tem uma filosofia, Claro. principalmente é dignificar e divulgar a astrologia e credibilizá-la perante o público para depois entrarmos noutros projetos e claro que este do primeiro simpósio luso-brasileiro de astrologia em Portugal, que vamos realizar dentro de pouco tempo, vamos já falar sobre ele, tem sido este bebé que está a crescer. Nós vamos Exato. fazer 3 aninhos. Imagina. E é para isso mesmo que hoje aqui estão para falar como é que surgiu este projeto. Ora bem, eu naveguei junto com as estrelas
passei o Oceano Atlântico o ano passado, munida desta equipa que, para quem não sabe, a Aspas é munida de poucos elementos, mas grandes, que vestiram a camisola, que são os conselheiros da direção, a Luísa Zacote, o Luís Resina, o João Medeiros, e os órgãos sociais desta associação, que empenham-se e dedicam-se também a criar esta união destas forças, digamos assim, de levar ao público o que disse inicialmente a filosofia da Aspas. Então isto surgiu no Brasil, quando fui ao 6º Simpósio Internacional de Astrologia no Brasil, da SINAGE, no Rio de Janeiro, que vai agora haver outros, e surgiu esta ideia de criar esta ponte e resgatarmos as raízes portuguesas ligadas a este evento, não é? São Luís e Jorge. Portanto, este evento vai buscar as origens de quando Pedro Álvares Cabral navegou, não é? Passou o oceano E fez o achamento do Brasil. Exatamente, isso aí é muito importante, a gente resgatar o sotaque, né? Exato. Eu não sou propriamente um perito na história da astrologia, mas por algumas pesquisas que já fiz e até vínhamos a conversar sobre isso, a astrologia está Não muito... olhem uns para os outros, não a voz perde-se. Foquem-se no microfone. Foquem-se no Senta que o microfone. Cris sabe, então a gente tem que olhar nos olhos. É o calor humano, Exato, é ler a alma. Estava a dizer, portanto, que a astrologia acaba por estar muito imiscuída aqui neste processo todo dos descobrimentos, não é? Pela cultura do momento, a cultura árabe, a cultura judaica, que contribuiu bastante para esse caldeirão que depois se reverteu exatamente nos descobrimentos. E isso é uma coisa que eu acho que importa recuperar e está a começar, se calhar, a vir ao de cima. Há algumas referências históricas que se perderam, entretanto, porque a astrologia perdeu a sua credibilidade, não é? Sim, mas vamos buscar e vamos sempre buscar as origens. Nós podemos, obviamente, adaptar à evolução dos tempos, mas nós vamos beber às origens da astrologia, no fundo, da astrologia tradicional. E mesmo na astrologia contemporânea, humanista, e nos vários ramos das especialidades que a astrologia tem, nós vamos respeitar essas origens. Então este simpósio nasce com esse princípio de resgatar as origens, de ter uma interconexão com outras culturas. É muito importante esta ligação entre Portugal e Brasil, não só pelos pontos de vista económicos, políticos e sociais, como temos vindo até então a constatar, mas também, porque não, na astrologia. E, portanto, é isso que nós queremos fazer, é através desta ligação entre Portugal e Brasil, trazer também a qualidade da astrologia portuguesa, em língua portuguesa, de dois povos que têm a mesma língua e que têm temáticas riquíssimas em termos de história, filosofia, psicologia, matemática. Ou seja, o que vão ouvir neste simpósio são a excelência em termos de nomes da astrologia em Portugal e no Brasil, e com temas que passou, obviamente, por uma grande comissão de pessoas que tiveram a avaliar os trabalhos e que selecionamos estes 43 astrólogos que vão estar presentes, com 43 temas, e que muitos deles são membros da Aspas, outros não. Portanto, isto é uma organização da Associação Portuguesa de Astrologia, nasce com a associação, quisemos criar este primeiro simpósio com a parceria do Brasil, a Central Nacional da Astrologia e a SINAGE, para podermos criar esta ponte, não é? E, portanto, é uma ponte de saber, é uma ligação. Nós estamos cada vez mais a ir por aí, não é? A ligarmos-nos uns aos outros e criar estas interconexões culturais. Não sei se concordas, Luísa. Tu que és uma mulher do mundo, não é? Que viajaste por este mundo. Sim, mas agora já estou ancorada cá em Portugal. Voltaste às origens. Não, o que eu queria fazer notar é que o tipo de palestras que foram escolhidas para participarem neste simpósio refletem o que a Isabel disse. Portanto, temos palestras centradas sobre a astrologia dos descobrimentos, a astrologia do Renascimento, a astrologia mais clássica, ligadas a temas históricos. Temos coisas perfeitamente atuais, centradas na psicologia transpessoal, nessa ligação com o desenvolvimento, o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, o progresso dentro de nós próprios, tudo isso. E depois temos temas
que são um bocadinho, digamos, aquarianos. Saem fora. Você com esse sorriso até tenho medo de perguntar o que é que será que encaixa nessa sua expressão. Não, temos uma astróloga brasileira que faz a ligação com a medicina chinesa, por exemplo. Portanto, estamos abertos, este navegar, não é só um navegar para o passado, é um navegar no presente e no futuro. Exatamente, e com este leque de escolha, e também eu não posso nunca deixar de dizer isto, com estes apoios todos temos tido de várias empresas e de várias escolas, como a CEI, a Salitra, as Faces de Isabel Guimarães. Sim, o apoio do Brasil, da Astro Brasil, da escola da CAP, da Titi Vidal. Portanto, nós estamos com muitos apoios, com patrocínios também, para promover este evento que vai decorrer no equinócio da primavera do próximo ano, dia 20, 21 e 22, que tem como tema o Navegar as Estrelas, e vai ser na FIL, do Centro de Reuniões do Parque das Nações em Lisboa, e teremos na Sociedade de Geografia em Lisboa a abertura solene, onde iremos homenagear obviamente dois grandes nomes da astrologia em Portugal, e vamos dar a abertura do próprio simpósio também. Portanto, isto é uma reunião, digamos assim, é um passar a ponte e podermos unificar presencialmente, que acho que é muito importante o contacto presencial. Cada vez mais a evolução está a fazer o contrário, não é? Cada vez estamos a ficar mais virtuais, e eu acho que é importante este contacto presencial, porque tu falas, tens interconexão, ou seja, tu podes interagir, há uma sinergia, há outro tipo de ligação com o astrólogo presencialmente, e portanto acho que vai ser um acontecimento muito interessante. E porquê é que deram o título ao simpósio de Navegar as Estrelas? É no fundo seguir algo. No fundo, uma das grandes estruturas da astrologia passa por micro e macrocosmos, não é assim, colegas? E portanto tudo que está em cima é igual ao que está em baixo, e portanto esta unificação de polaridade, não é? Porque acaba por ser uma polaridade, faz com que muitas vezes nós, olhando virtualmente para as coisas e estarmos a ficar, esta era da tecnologia, ela é muito bem-vinda, nada estar a transparecer que estou a querer transmitir que é negativo, mas em como tudo na vida, tudo tem acesso a uma carência, não é? E portanto o olhar as estrelas, o olhar os céus, o navegar com elas, o seguir no fundo as estrelas, como desde sempre na história da astrologia, na história do homem, em busca de respostas, olhei sempre para cima. Portanto, no fundo é um bocadinho o guiar as estrelas, e claro, a nossa história de Pedro Álvares Cabral. Olha, mas houve uma imagem que me passou quando fizeste a pergunta. Não te esqueça, Luísa, do que vais dizer, deixa-me só dizer isto. Quando a Crisália perguntou o porquê do nome, e estavas a explicar navegar as estrelas, e estavas a referir que é seguir as estrelas, passou uma imagem dos magos de Belém. Exatamente. Que realmente que olharam para as estrelas, seguiram aquela dita conjunção, aquela materialização dos astros que iluminou o céu, seguiram aquela conjunção e foram exatamente parar, sei lá, ao Cristo, ao divino, à paz, ao amor, à Vênus, se queiram, que nascia na Terra. É uma imagem muito bonita, quando é como se... É bonito, acho que nunca tinha pensado bem nisso. Acho que é quando a astrologia se cruza concretamente e profundamente na Terra com o próprio Criador, com o próprio Filho de Deus. Quer dizer, eu sou cristão, por isso penso muito nisto e reflito muito filosoficamente sobre estas coisas. É como se o Criador que baixa à Terra se cruzasse com aqueles que seguem a sua própria criação. Quer dizer, há um encontro entre a astrologia representada por aqueles três homens extraordinários que se ajoelham diante do próprio Criador. É como se os astros se ajoelhassem diante do próprio Criador. É uma imagem muito bonita. Muito. Que me passou quando tu explicaste isso. Eu já volto ao que eu estava a pensar dizer, mas agora eu quero lembrar a todas as pessoas que rezam o Padre Nosso, sim, que quando dizem assim na terra como nos céus, pode muito bem ser a referência ao que o Ricardo disse. Exatamente. Assim na terra como nos céus. Mas exatamente. Como Hermes Trismegisto dizia, tudo que está em cima igual para baixo, a ligação mas essa repetição constante. A Igreja Católica afastou-se da astrologia, mas
a fundamentação espiritual está lá e está no Padre Nosso. E não quer coisa lindíssima que o Ricardo Querida, disse. e acrescenta isso. Se nós formos a uma Eucaristia, há um momento em que se canta Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. Ora, é para este universo que nós olhamos para encontrar a intenção de Deus para nós na relação com a Terra. Quer dizer, o movimento do universo, que é o sistema solar andar em torno do Sol, é equivalente ao movimento da nossa vida em que nos levantamos, vestimos, dormimos, avançamos, namoramos, casamos, São separamos. os tais ciclos da São os ciclos. astrologia. É uma não linguagem de ciclo, É ciclo onde se marcam os rítmico. timings, mais nada, ninguém adivinha nada. Horóscopos, não é? Que vem da palavra grego. É para ver as horas, que horas são da minha vida, que horas são da minha vida. Exatamente. É extraordinário e é cada vez mais importante limpar a cabeça das pessoas, que no fundo o preconceito é ter um conceito sem perceberem o que é que aquilo funciona, como é que aquilo Este é o poder da palavra, obviamente. não é? Que nós conseguimos perceber apanhando o que a Luísa ia dizer a Exatamente. seguir, mas nós irmos à essência do que é a palavra. No fundo, utilizamos mais o dicionário. Mas nesta sequência uma vez perguntaram-me, uma senhora que eu gosto muito e que no fundo achou que eu fui por um mundo um bocado diferente do que ela imaginava, porque tem algumas opiniões diferentes sem conhecer a astrologia, perguntou-me: oh Ricardo, mas o Ricardo agora o que é que de repente quer saber nos astros? E realmente a minha resposta foi rigorosamente esta: aquilo que os reis magos quiseram saber no dia em que olharam para o céu e viram a estrela de Belém e a seguiram, o verdadeiro e único caminho para Cristo. Foi absolutamente a minha resposta. O número desta parte é o 6, não é? É. O dia dos Reis Magos é no dia 6. É o dia 6, do é astrólogo. verdade, é verdade. Mas realmente, absolutamente. E uma senhora que me disse: eu não acredito em nada disso. E o que é que você sabe sobre astrologia? Já leu algum livro? Não, se estivesse no seu lugar também não acreditava. Então como é que se pode acreditar numa coisa que não se conhece? Absolutamente. A gente não pode acreditar numa coisa que realmente não conhece. No dia em que conheces, percebe, não é? São os tais mitos que moveram, não é? Populações, povos, a vida toda. O que eu acho muito bonito é, nos ritmos, no estudo dos ritmos do sistema solar e na movimentação dos planetas, nós encontramos o ritmo da evolução da nossa vida, interna e externa. E este ritmo, este avançar binário, que é o avançar do próprio universo, que é igualmente o bater do coração, é binário, tum-tum. Sim, tudo é um impulso, é dual, tudo é uma frequência. É dual. Neste percurso, e é lindíssimo perceber que ninguém acredite, pessoas que não acreditam em nada, não acreditarem na astrologia, eu aceito. Agora, pessoas religiosas que acreditam em Deus, não acreditarem que Deus pode ter criado, ou o universo, a vida pode ter criado uma linguagem sagrada, ou bonita, ou profunda, ou metafísica, simbólica, para que o ser humano na Terra, a partir desses mesmos astros, se possa encontrar, eu não consigo conceber. É como se quem acredita em Deus e rejeita a astrologia não tem como integrar verdadeiramente a verdadeira intenção de Deus com a criação do próprio universo no qual estamos situados. E uma pessoa que aceita a astrologia e rejeita Deus não tem como perceber a dimensão, quer dizer, rejeita o Criador da criação que está a analisar, quer dizer, não dá para... Quando se fala de Deus, fala da vida, do universo, do cosmos, da respiração, da vida, do que está à nossa volta, percebe? E então é a ligação entre o dentro e o fora. Mas deixemos de filosofar e a nossa querida Luísa... A vida é feita de pensar, criticar no sentido de construir um pensamento, de não aceitar aquilo que nos vendem. Eu acho que o importante é aquela tendência natural que temos quando nascemos, que é a criança quando começa a falar, diz assim, porquê? Exato. Porquê? Agora eu garanto-vos uma coisa, e assumo isto diante do mundo inteiro, em qualquer lado. Eu nunca fui tão cristão como a partir do momento em que encontrei a astrologia. Eu nunca fui tão coerente, tão correto, tão verdadeiro, tão íntegro, tão... Olha lá, Márcio. Estás a ver, mas tão livre no meu autoconhecimento como a partir do momento em que encontrei a astrologia. Nunca, porque eu não sabia sê-lo. E esta linguagem, os outros que estão do outro lado digam o que quiserem, mas eu garanto, eu nunca estive tão bem, tão tranquilo e tão livre como a partir do momento em que encontrei uma linguagem que é a linguagem do próprio universo a explicar-te o que é que tu fazes na Terra e qual é o sentido para essa evolução. E o que é que tu és. Absolutamente. E isso eu tenho que reconhecer. Tenho duas coisas, eu morria por duas coisas. Se me pusessem uma pistola na cabeça e me dissessem rejeita a astrologia e rejeita o Cristo, eu levava o tiro da cabeça. Porque não conseguia rejeitar aquilo que me salvou. Naquilo em que acreditei e naquilo... A astrologia é a prova de que Deus existe. A prova provada científica. Sim, porque repara... Eu diria. Que eu nunca perguntei, que eu nunca pedi. Repara, a palavra ciência é daquelas coisas que nós temos que aprofundar também o que é que quer dizer a palavra. Começa logo por aí. Exato. E porque a ciência também está dividida em 7 grupos e nas quais nós nos podemos integrar nas ciências sociais, por exemplo. Mas isso são outras conversas. A Luísa ia dizer alguma coisa. Pai, há meia hora atrás. Coitadinha, desculpa, querida, interrompi-te.
vocês falaram de coisas muito mais elevadas, muito mais profundas. Eu ia contar só uma historieta. Olha a Luísa a diminuir-se do alto de toda a sua sabedoria. Podes crer. Eu ia contar como é que nasceu o nome Navegar as Estrelas. E agora aproveitas, querida. Esqueci, não! Mas Foi ela a agora. pergunta que eu fiz há Exatamente. bocadinho. Vocês têm andado a deambular. Não, nós andamos a mergulhar. A filosofar, por amor de Deus. Mas Exato. então, minha querida, explique-nos do alto de toda a sua profundidade. Então, a Isabel criou uma parte do Facebook onde todos nós contribuíamos com ideias. Exato, era um E grupo a fechado. palavra navegar começou a aparecer em mais do que uma ideia. Portanto, tínhamos. Pois foi. E depois. Não fôssemos nós um povo de navegadores, não é? Com os brasileiros, fazia Exatamente. todo o sentido. Portugal, Brasil, navegar, apareceu logo. Depois, as estrelas, apareceu a astrologia, apareceu isto, aquilo e aquilo outro. E depois, um astrólogo brasileiro, Carlos Holanda, não tem nada a ver com a Holanda, é só um nome, Sim. disse: vamos fazer isto clean, limpinho, navegar as estrelas. E todos nós achámos fantástico, como é que não nos lembramos antes? Porque é navegar, exatamente, é resgatar o princípio deste simpósio, que foi através da navegação que se descobriu os povos, várias terras, inclusive o Brasil, e depois através das estrelas. Naturalmente. O quadrante, o astrolábio, A bússola, tudo regido tudo. pelos astros. Aliás, o cartaz do design deste simpósio é precisamente uma bússola. É bonito, sim. E é um navegar as estrelas, precisamente a ligar o astrolábio a toda a riqueza da história que ele tem, não é? Que não saímos daqui. Depois da publicidade e deste tema da Simone de Oliveira foi assim, vamos então retomar esta conversa tão agradável que há ouvintes que já se estão a manifestar, o caso da Hermínia Serra, da nossa Então. querida Hermínia. A Georgina também já havia ligado para te saudar, gosto imenso de te ouvir, beijinho sempre está para sempre ela a... também. E muitas outras, isto tem aqui umas fãs, este menino. E a Hermínia Serra está a pedir o endereço da associação, precisamente. Portuguesa da Astrologia. Então, o endereço é www.associaçãoportuguesadastrologia.com e o contacto telefónico para o qual podem ligar é o 223 216 562. Outra vez. Devagarinho. 223 216 562. Grisália, houve uma senhora que foi buscar a caneta e o papel. Mais uma vez. 2. e outra que não tem a caneta Pois, que escreve. e está uma senhora. Já estou gaga. Espera, que está uma senhora que não acha, a caneta não está a escrever. Não, Espera, não escreve. vá lá, minha Vai senhora, buscar apanhe um lá a lápis. caneta, vá lá. Tem uma ao lado, olha o o papel, apanhe o papel, vá lá. O pai Grisália mais vai prático repetir. é tipo através do telemóvel. Ou então escrever pega já no telemóvel e vai já registar, Exato. não é? Então a Grisália vai dizer 1, 2, 3, força. 223 Muito bem. 216 2, 2, 3, 2, 1, 6, 5 6 6, 2. 2. Se fosse um brasileiro dizia meia, 5 meia 2. Exatamente. Claro que vai ser um voicemail que vai atender. Nós somos uma associação sem fins lucrativos, não vivemos de facto destes eventos e também da cota dos membros. E por falar em cota dos membros, e como estão a ligar para Cota cá, ou membros? muitos cotas também. Tens muitos cotas. Muito sábios. Nós, como estamos aqui na Rádio Telefonia do Alentejo, a Associação Portuguesa de Astrologia decidiu precisamente agora com os meus colegas oferecermos precisamente a cota ao membro estudante que se inscrever no decorrer desta emissão e que queira fazer parte da Associação Portuguesa de Astrologia como membro estudante. Portanto, Oferecemos o Isto quê? serve para nós Cota. aqui, isso não serve o para nós aqui. pagamento até ao final do ano. Espera, isso não serve para nós aqui e nós aqui não nos podemos inscrever. Não, tu não. Não faças tu não, batota. tu não és mesmo estudante. És És membro- estudante, mas- És membro professor. Exato. Ai, Rui, acabei de ser elevado. Exato. Mas tu tens aqui um curso, não tens? Dás aqui um curso. É verdade. Foi o ano passado, o primeiro ano. Olha, a Hermínia Serra foi uma das alunas.
E a Crisália também, não sei quantas mais. Que podem ser contempladas todas com esta tua oferta, não é? Porque isto é em parceria, obviamente, com a Rádio Telefonia do Alentejo e aqui em conversa com os colegas, e até ao final do ano, portanto, não pagam a cota quem se inscrever no decorrer desta emissão, que pode fazê-lo então através também do telefone 266 730 415. Exatamente. Como? Desculpa, não percebi. 266 730 415, o número da telefonia. Ai, é o número da telefonia. Espera que eu não decorei. 266 666. Ele hoje comeu muito queijo, com certeza. Não, são os astros, são, São as os estrelas. astros. Ele navegou. Não, o Mercúrio está retrógrado nos céus. Não digas isso, que nós já tivemos essa prova. Tive eu ontem à vinda do comboio, que o Alfa se atrasou, e agora também que nós nos atrasamos. Mas há um bocado estávamos numa conversa muito interessante a falarmos sobre a arte, e temos aqui um artista plástico também, que escolheu dentro da arte plástica, viraste para a arte simbólica, não foi? Ah, Jorge Lacinha. Estamos a falar de quem? De Jorge Lacinha. É verdade. A minha formação é em artes plásticas e foi isso que eu fiz a maior parte da minha vida, portanto, entretanto descobri a astrologia e... Como é que descobriste a astrologia? Como é que Navegaste se com as deu- estrelas? como é que se deu esse Não, encontro? Talvez não seja uma história muito diferente, se calhar, de todos nós, não é? Descobrimos a astrologia quando estamos à procura de respostas e às vezes ela cai-nos no colo, assim, de uma forma muito mágica. Podes crer, foi mesmo. E depois vamos descobrindo e é como uma cebola, não é? De camada a camada vamos percebendo, mas afinal isto tem mais qualquer coisa. Até chegar a um núcleo, não é? E depois há o ceticismo que se instala sempre, não é? E depois vamos continuando a encontrar outras respostas, mais respostas, e acabamos por nos render às evidências que realmente há muito sentido que tiramos daí. Não percebemos bem como, e eu acho que até hoje continuo sem perceber bem como é que funciona, mas funciona. E é isso que é importante. No vosso caso, no teu caso, ou no vosso caso também, faço a pergunta para a mesa, até para a Crisália, que está do outro lado da mesa, faço a pergunta para a mesa. No meu caso foi isso, não sei se vocês sentiram isso, não. No meu foi. Não fui eu que escolhi a astrologia. Ela no meu veio ter caso. connosco. Ela É um bocadinho a mim assim. escolheu-me, porque eu nunca ponderei, é o único sítio, a única coisa que eu nunca nem sonhei, nem Nem eu. desejei, nem procurei, nem quis, também não rejeitei, mas não se me punha. Eu nem Quer dizer, eu estou a ir por onde não pensei ir. Estou a fazer o que não pensei fazer. Tudo ao contrário do que alguma vez imaginei. E o que é que pensavas que ias fazer? Pois é, era tudo ao contrário disto. Quer dizer, não era contrário a isto, era, achava que iria ter, vou dizer uma coisa... Uma que bola vocês- de cristal, não me digas. Não, que ia ter uma vida normal. Ah? Dentro dos normais. E a minha vida tornou-se anormal, fora da norma. A fazer o quê? Contabilista? É verdade, contabilista ou professor, era professor sobretudo e eu fiz milhares de coisas ao mesmo tempo, mas nada daquilo me preenchia ou me satisfazia porque não dava de facto respostas. Até que o meu pensamento era este no dia em que eu fui ler o tema pela primeira vez, sem saber o que ia fazer. Meu Deus, ao que tu chegaste, agora já vais à bruxa. Eu pensei isto, mas deixa, já foste a todo lado. E a bruxa era a Flávia, pronto. Analisem isto, hein? Portanto, eu estou a Que dizer no isto, dicionário eu quer estou a dizer dizer nem isto sábia. publicamente Atenção. para vocês saberem que eu também pensava assim. Sim, Percebem? sim. Mas de repente, quando aquela podia ter sido outra pessoa, talvez, não sei, mas naquele caso, aquela pessoa fala comigo, me diz coisas que eu sinto, que ela, das três, uma, ou a senhora tinha ido saber a minha história e sabia aquilo que eu sentia, ou então era bruxa, ou então aquilo era verdade. E eu propus-me a ir descobrir. E acreditem, é verdade. Todos nós chegámos à astrologia de maneiras um bocadinho diferentes, mas foi sempre à procura de qualquer coisa, é porque não estávamos satisfeitos com as respostas que nos deram, no meio em que estávamos, na cultura em que estávamos. Claro. Sim, eu acho que no fundo é uma busca, o ser humano, conforme já foi dito há pouco, nós estamos sempre em busca do porquê, dos mistérios da vida, digamos assim. Acho que um dos grandes mistérios é a nossa própria existência como seres humanos, em seres vivos neste Mas planeta. todas estas questões se levantavam com os filósofos gregos. Os filósofos gregos questionavam-se profundamente como nós nos questionamos e não tinham respostas. Agora, eu acho que chega a uma altura da nossa vida em que nós vamos tendo sinais na vida, o que nós chamamos problemas, que Shakespeare dizia que os problemas não deviam ser vistos como obstáculos, mas sim como aprendizagens. Uma oportunidade. Portanto, eu acho que quando nós chegamos a esse despertar interior,
não é? De que há algo mais para além do que eu estou a fazer, porque nós já saímos um bocadinho daquela tendência de estarmos sempre a fazer a mesma coisa, como era antes da Revolução Industrial, não é? Que nós tínhamos outro comportamento, portanto, a própria evolução, ou neste caso, desenvolvimento, porque eu acho que a palavra evolução e desenvolvimento são bem distintas. A astrologia ajuda-nos a criar o tal relógio, a tal bússola do momento do aqui e do agora, ou porque é que eu estou a semear determinado número de coisas e estou a ter aquela colheita, não é? O porquê da chamada causa e efeito, estou a ter aquele efeito, de onde é que vem a causa daquilo, não é? E acho que quando nós chegamos a uma altura da nossa vida em que nós queremos perceber o que está dentro de nós e fazer a tal vida de dentro para fora, começamos de facto a aceitar melhor o que está fora. E nunca mais me esqueço de uma frase há muito tempo entre mim e a Luísa, quando ela disse: no dia em que o astrólogo percebe e ele próprio, ele consegue estar em comunidade com qualquer pessoa. Claro. E portanto tudo isto faz parte disso. Se não formos umas cobaias do nosso... Eu disse isso. Mas eu estava a pensar, quando estavas a dizer que quando chegamos aqui, eu estava a pensar, quando chegamos a esse ponto, encontramos quem? A Luísa. Encontramos a Luísa. E tu disseste essa frase. Eu estava a pensar. E tu dizes essa frase. Mas olha, a Luísa encontrou a astrologia por causa do meu filho. Então, é uma história muito gira, Luísa. O meu filho era... eu já me interessava por encontrar outras respostas, mas estava, diremos, num caminho mais esotérico. O primeiro livro esotérico que eu li é um livro de um homem que se chamou Fulcanelli, apesar disto ser não ser o nome dele não se sabe, sobre os mistérios das catedrais góticas. E já estava nesse caminho. Entretanto, casei muito cedo, tive umas crianças muito cedo, a primeira muito bem. O segundo era uma criança que apresentava um comportamento de uma agressividade enorme, ao mesmo tempo que se passeava, em vez de um cobertorzinho ou um ursinho, passeava-se com um lencinho de renda. Portanto, eu já estava a ver aquela imagem do perverso, quer dizer, coisa horrível. E fiz o tema dele. E percebi o que é que queria dizer uma conjunção raríssima, Sol, Marte e Plutão, em balança. E, portanto, o lencinho vinha da balança. Sentido estético, por amor de Deus. Sentido estético, as rendas. Belezas. E a agressividade do Plutão, Marte, Sol. Não brinques. Não brinques, não é verdade. É uma bomba. E meditei naquilo tudo, percebi o que é que era um arquétipo, nessa altura tinha descoberto Jung, e percebi que se conseguisse, através do que a astrologia me informou, encontrar um canal são para ele exprimir tanto essa parte de beleza e de racionalidade que tem a ver com balança, juntamente com essa parte de agressão, a criança canalizaria aquilo, deixaria de enforcar as bonecas da irmã, deixaria de fazer as coisas horríveis. Terrorista que faria, não é verdade? Depois de bater numa criança, saltar-lhe para cima da barriga, enfim, coisas horríveis, e que ele poderia canalizar isso. E canalizou e inscreviu em artes marciais. Sim. E ficou uma criança saudável, de hoje em dia é um adulto saudável, e foi graças à astrologia. Portanto, a grande resposta que eu tive da astrologia nem foi para mim, foi para o meu filho, o que me convenceu que logo que eu pudesse, era isto que ia fazer, porque funcionou. Exatamente. Ou seja, encontramos a causa de um efeito. Profundo, isso é uma ligação profunda. Quer dizer, é um reconhecimento à astrologia eterno. É para sempre. E é comportamental, quer dizer, nós percebemos que há um efeito, há uma tendência daquele ser humano ter aquele comportamento, há por trás uma razão. E às vezes o que aquela criança precisa, ou aquela pessoa precisa, nós estamos a entrar nas crianças, é um direcionamento e tentar perceber de onde é que aquilo vem. Pois é. Não é? E acho que todos nós, dentro da nossa história, muitas vezes queremos saber isso, porque é que eu atraio aquele tipo de companheiro, porque é que eu sou vítima de por exemplo, de abandono, de humilhação. Há sempre uma causa para nós percebermos o porquê. Porque é que eu escolhi esta via profissional? Porque o que é que nós estamos a falar no tema, para quem não percebe absolutamente nada da astrologia? Nós estamos a levantar um tema, estamos a levantar um mapa, e o mapa não é um território, não é? Um mapa é um guia, é como nós viemos para aqui, tivemos que fazer um mapa no Google, não foi a melhor opção, mas fizemos. Por acaso. Não foi a melhor opção, não é? Não olharam para a
as estrelas porque já não estavam aí. Exatamente, nem Não, GPS. tiveram no caminho uma quadratura. Exato, é como a cor retrógrada, o que é que queres? Não podíamos. Estamos cá, que é o que importa. Mas aí está, este mapa, é um guia, é um direcionamento a partir do momento em que há um nascimento de algo, de um ser vivo, de um animal, de um evento, um acontecimento. Porque às vezes há aquela tendência de achar que o mapa astrológico é só individual. Não. Quer dizer, o sistema solar é um comboio e tu, naquele Uma dia, locomotiva. mês e ano, hora, tu nasces e apanhas esse comboio numa paragem. Onde é que estavam os astros nesse dia distribuídos no céu na relação entre eles? E a partir dali tu assumes aquela paragem e entras no comboio. Exatamente, só que o comboio tem 12 carruagens. Naturalmente. Não é? Porque 12 são os meses do ano e 12 são as tendências que nós vamos ali perceber em que carruagem é que eu quero ir. Não é? Exatamente. No fundo é um bocadinho isso, apanhando a tua analogia de facto com o comboio. No fundo é o que é que eu estou a fazer naquela carruagem 3, por exemplo, o que é que eu tenho, o que é que está a habitar naquela Que energia, que qualidade, que peso, Sim, que sombra, tendência. Eu gosto muito de dizer a palavra tendência devido agora também ao pouco cuidado que às vezes temos na Já palavra sabemos energia. que na 7ª temos rendas. Exato. E olha, Estamos assim quase a finalizar esta hora e agora vamos passar aqui a bola ao Jorge Lancinha para nos apresentar a música que ele selecionou, porque nós convidamos sempre os nossos colaboradores nestas emissões a escolherem também alguma música, fazerem parte do programa integrante. Ok. Sim, a mim fizeram mudar de lugar porque eu estava ali. não um touro. não fui eu. O auditório sou- que saiba que não fui eu. Eu sou um touro, não é? Estava ali no meio de duas geminianas e a comunicação é realmente a pedra de toque dos gêmeos. Embora eu tenha um ascendente, mas estou a aprender. É uma aprendizagem, um Há quanto ascendente. tempo anda na astrologia, Jorge? Eu comecei a estudar astrologia há cerca de 15 anos atrás. Não é assim é antigo. principiante. Não. Mas profissionalmente é uma coisa que, portanto, assumi há pouco tempo ainda, há cerca de 4 anos, porque realmente também é um salto que nós temos que fazer também de fé aqui. Mas é possível cada vez mais ser astrólogo profissional em Portugal. Acho que isso é importante e a Aspas tem contribuído muito para isso. Felizmente também a nível da formação, que era uma coisa que há pouco falávamos aqui nos membros estudantes, e eu acho que a Aspas nesse sentido também tem vindo a congregar e a fazer pontes entre as várias escolas, e isso também é importante. Sim, porque uma das metas é essa, é nós, como eu disse logo no início, uma das missões é nós mantermos sempre a divulgação do trabalho dos nossos membros. Portanto, há muitos membros que têm escolas, que são formadores, porque nem todo o astrólogo na sua atividade profissional é formador de astrologia. Portanto, isto é uma escolha que nós fazemos à medida que também nós vamos vendo qual é a nossa aptidão, não é? Porque ser formadores e formar outras pessoas em astrologia é muito um trabalho interior e é muito um trabalho de passar a palavra ao Jorge para ele falar, não é? Porque senão eu não me cala. Olha, eu falo muito nas minhas aulas. E realmente Também eu. Mas não só. isso é algo que também é muito importante para mim, portanto, dar aulas, acho que é uma... Estamos sempre a estudar. Sim. Também. São todos professores de astrologia. Sim. A Luísa também. Até eu. Eu neste momento estou concentrada em escrever mais do que ensinar. Mas de Sobre vez os em- astros ou outra matéria? Sobre os Exatamente. astros? Não, sobre os astros tenho um blog, que escrevo um blog de 15 em 15 dias e é muito pensado. Como é que se lá chega? www.lisanzacauto.com. Mais devagarinho, ninguém apanhou nada. Como é que disseste? Luísa, com Z. E depois este último nome terrível, Azancote. A-Z-A-N-C-O-T. O Facebook da Aspas divulga. Portanto, se não apanharam o meu nome, vão ao Facebook da Aspas. E tem algum livro ou é só no blog? Eu espero poder ter um livro. Estou à espera de uma resposta de uma editora. Pronto. Mas já ensinei. Eu vivi muitos anos nos Estados Unidos e já ensinei lá. Neste momento não, estou numa fase de transição e não ensinei. O Jorge tem, e a Isabel, têm uma verdadeira escola, fazem cursos.
que eu vou deixar-lhe explicar. Daqui a bocadinho. Então, eu corto, não tarda nada, tenho que cortar os microfones deles. Eu acho que é E melhor. falamos nós os dois. Estamos em desvantagem. O auditório não imagina a festa que É que vai está aqui no aqui estúdio. mesmo. Bom, agora vamos às notícias e à publicidade. Já regressaremos. Rádio Telefonia do Alentejo. Spirit rise to greet the sun, takes my hand and beats the drum. Tries to make me understand, we're as one in a sea of sand. I'm praying for rain, to see desert flowers Underground the children sing, in spite of what the storm may bring. In their hearts a dormancy, dreams of life beyond the reeds. In our hearts and minds we see the hope that springs eternally. Whilst underground a hidden stream flows into the man machine. Flies up towards the sun. High above the fields of Babylon. In one claw he holds an olive branch for peace. In the other 12 arrows for his enemies. For his enemies.
America. Not for your sake, not for mine. Entramos assim na última hora desta edição de 12 de outubro do programa Raízes, e agora vou devolver a palavra ao Jorge Lancinha, que é eburense, está na sua terra, está na sua casa, porque foi ele que escolheu, teve o privilégio de escolher esta melodia. E o porquê? Bem bonita, por sinal. Bem, nós estávamos todos aqui a navegar as estrelas. Esta música é uma música de Brandon Perry, dos Dead Can Dance, e chama-se Babylon. Babilónia. É claro que, pronto, a letra transmite alguma coisa do dia de hoje, não é? Fala sobre a América, tudo isso, mas este conceito da Babilónia, não é? Foi na Babilónia que surgiu a astrologia desta forma sistemática como a conhecemos hoje, não é? Porque a astrologia é uma linguagem ancestral, mas este sistema que nós utilizamos com signos, planetas, casas, surgiu, pelo menos é isso que se pensa, na Babilónia, e de facto eu acho que esta música também transmite essa comunhão entre o homem e o cosmos, não é? E nós estávamos todos aqui a celebrar este momento também, e daí o porquê desta música. Navegamos até às estrelas com esta melodia. E iremos apanhar a boleia deste navio até Lisboa, então no dia 20, 21 e 22 de março de 2015, no equinócio da primavera, onde inicia também a astrologia, no ponto vernalzeiro a 21 de março, onde começa o renascer da estação anterior, do inverno, do acolhimento, não é, no hemisfério norte, e seguimos para o Parque das Nações, portanto um ambiente que foi escolhido. Porque é que escolhemos este local? Este local foi escolhido precisamente pelo envolvimento dos descobrimentos que está bem marcado no Parque das Nações, com aqueles belíssimos edifícios e a torre que nos transmite precisamente esse espírito de entrar pela foz do Tejo, que foi por onde saiu portanto, o Pedro Álvares Cabral, rumo ao Brasil, e portanto queremos muito resgatar esta interconexão da nossa cultura, da nossa língua portuguesa. Também vão ser 3 dias de muito convívio, nós vamos ter várias coisas a decorrer nestes 3 dias, portanto vamos ter o privilégio de ter o Porto Canal em direto na abertura solene, fruto desta parceria que decorre há 2 anos com a Associação Portuguesa de Astrologia, e vamos ter a Clique 3 TV, que vai estar permanentemente a emitir tudo o que se está a passar nos 3 dias via web. Portanto, a emissão vai ser transmitida via web para o Brasil. E porquê só para o Brasil? E porquê que muitas vezes as pessoas me perguntam, mas porquê não também aqui para Portugal? Porque nós queremos que os portugueses venham ter connosco. Nós queremos, no fundo, estar presencialmente a ter o contacto direto com as pessoas. Vão decorrer também, vamos ter uma exposição de trabalhos das mandalas de Inês Barros. Vamos ter vários livros de vários astrólogos também na própria FIL do Centro de Reuniões do Parque das Nações a decorrer para venda. Vamos ter também um espetáculo que vai encerrar os 3 dias com a astrologia vivencial com a Michelle Daia. Vai ser um trabalho muito interessante de fecharmos o nosso simpósio com uma astrologia mais vivencial, cada um a vivenciar através de jogos, através de meditação, cada arquétipo.
e portanto vão ser 4 salas na FIL, em que desde todo o tipo de temática que aqui já falamos, também vamos ter uma abordagem, uma sala para uma abordagem às pessoas que não conhecem tão bem a astrologia, portanto para um público mais menos conhecedores, e portanto são 43 astrólogos, podem ver toda a programação do evento, por exemplo no site da ASPAS, www.Associação Portuguesa de Astrologia, e clicam em primeiro simpósio e vão dar diretamente a este site oficial deste simpósio, e que tem 2 preços. Obviamente tem o preço de um dia para quem quiser só assistir no sábado ou no domingo, e também tem um preço para os 2 dias, sendo que as entradas, quer de um dia, quer 2, dão a entrada gratuita através de inscrição. Está tudo no site explicado como se inscrever, ou então ligam para nós, para a associação, que já foi dito o número, e podem assistir à abertura solene de forma gratuita. Claro que os membros da ASPAS são contemplados com valores mais baixos do que o público em geral. E a emissão web, também ao ser transmitida para o Brasil, também tem um valor simpático para estarem a ver diretamente do Brasil para Portugal os colegas, os amigos, e porque compreendemos que um oceano que nos separa é bastante longínquo, a situação económica também muitas vezes não permite fazer essa passagem, e portanto decidimos investir nesta emissão web e passar então estes 3 dias que vão decorrer com muitas entrevistas, com muita interatividade e com um leque de excelência em termos de temas e também de participantes. Não pensaram os outros países que também falam português? Nós pensamos nisso. O problema por vezes são as questões técnicas da emissão do sinal, e não queremos correr riscos de estar alguém a pagar uma emissão que tem um valor simbólico de 60 euros pelos 3 dias através da emissão web, e depois a ligação cair e nós não podermos fazer qualquer tipo de reajuste. Portanto, está garantida a emissão para o Brasil. Estes são técnicos, não os sei explicar assim muito bem, mas sei que de acordo com a empresa que nos está a apoiar nesse sentido, garantir-nos a emissão via web para o Brasil, de forma a que não haja interrupção ou queda da emissão, que é bastante desagradável. Com um projeto tão ambicioso, tem muito trabalho. Muito. Esta ideia surgiu então em dezembro de 2013 no Brasil, no Rio de Janeiro, no simpósio da SINAS, e desde que cheguei a Portugal e falei com os conselheiros da direção e com os órgãos sociais da nossa associação, começou já em janeiro o início da organização desta mega operação, como eu lhe ando a chamar, porque é a primeira vez que há um congresso desta amplitude em língua portuguesa e luso-brasileiro a fazer esta ponte. É o primeiro da ASPAS, portanto a associação. Tudo isto é novo para nós. Estamos todos um bocadinho no fundo a tentar perceber e a minimizar também qualquer tipo de situação que possa surgir, mas é o primeiro, é como tudo. Estamos a ter um feedback muitíssimo positivo, não só pelos mídia, como também que vocês são os primeiros, portanto, para além do constante apoio do Porto Canal, vocês são os primeiros a nos abrirem a porta para podermos transmitir via rádio este nosso grande evento, que vai reunir ilustres convidados também, que fica aqui um bocadinho no segredo dos deuses. E nós já temos aqui alguns alunos que frequentaram o ano 0, que o Ricardo fez o favor de dar durante o ano transato, e possivelmente alguns estarão interessados em assistir, ou se tiverem disponibilidade, naturalmente, nós teremos todo o prazer em divulgar e ajudá-los a consultarem as vossas páginas na web. Muito bem. Luísa. Está aqui completamente distraída. Vocês não imaginam o que está a acontecer. Estávamos a namorar. Não estava de todo, não estava nada distraída. Quais são as expectativas? Vamos lá, Luísa e Jorge, as expectativas que vocês põem, a vossa associação, para o que vai acontecer? Nós estamos... Entusiasmo é muito. O entusiasmo é muito, o otimismo é grande, que senão nós não nos abalançávamos a isto. Se fôssemos uns pessimistas, não é? Se fôssemos uns pessimistas, dizíamos que continuávamos a fazer as nossas coisinhas no Facebook e não tomávamos Mas consultaram os astros. Claro que consultámos os astros, claro que consultámos. É favorável a quadratura. Não convém muito falar em quadratura. A conjuntura. Não, é melhor falar em conjuntura. Conjuntura. É um trígono. A nossa presidente. Estilo. A nossa presidente é
de um otimismo e tem uma capacidade de ação que nos levou a ficar muito entusiasmados. Com certeza que sabemos que Portugal é um país onde os recursos são escassos e, portanto, como não somos uns inconscientes, estamos sempre um bocadinho preocupados como é que será o aspecto financeiro desta operação. Deixando essa preocupação à parte, estamos contentíssimos porque temos a certeza que vamos dar um produto que é raro as pessoas que irão assistir, quer via web, quer pessoalmente, terem a oportunidade de conhecer perspectivas diferentes na astrologia, de ouvirem, de fazerem perguntas, de contactarem com outros estudantes, com outros interessados. Portanto, isto vai abrir umas perspectivas enormes e é a nossa função. Este simpósio é uma abertura de portas. Exatamente, para além da abertura de portas é esta partilha também, é uma coisa que eu não posso deixar de dizer, é que dentro da organização, para além dos conselheiros da direção, para além dos membros, de alguns membros, e obviamente dos órgãos sociais, porque é muito importante, uma associação não existe sem os órgãos sociais, é que devo muito a eles a terem acreditado neste projeto há 3 anos de fundar esta associação, e a todos os membros que têm vindo a entrar na associação, é a organização que vai estar connosco neste simpósio, que são a maior parte deles os membros estudantes da ASPAS, a maior parte deles são meus alunos de astrologia, muitos já no final do curso que vão estar, já acabaram o curso de 3 anos quando estiverem no congresso, e o automático entusiasmo quando eles, o que Isabel, o que é que vocês vão fazer? Não, mas eu quero estar, portanto, a fazerem questão de estarem presentes no envolvimento que vai ser estes 3 dias, porque vai ser preciso muito trabalho de recurso humano para poder dirigir e organizar todo o movimento que este simpósio vai ter. E tu, Jorge, o que é que achas então da pergunta? Vê lá o que é que dizes. Eu acho que vocês já falaram praticamente o essencial, não é? Eu acho que vai ser um evento fundamental de abrir portas, abrir mentalidades também, dinamizar, chamar público, mostrar que a astrologia é também investigação, não é só algo que está lá atrás, mas isto também nos leva a nós que vamos participar com palestras, portanto com comunicações, a fazer um trabalho de investigação, não é? A desenvolver trabalho, a ir mais longe, a acrescentar algo àquilo que já sabemos, e isso também é muito importante, não é? Isto falando da perspectiva daqueles que vão participar, no sentido de avançar neste conhecimento e providenciar um produto de qualidade às pessoas. E depois é o convívio em si, não é? Esta partilha daquelas pessoas que estão habituadas, por exemplo, através da rede social, via Facebook, de comunicar com o X astrólogo, vão ter a oportunidade presencialmente de estar com ele. Eu acho que isso é riquíssimo, é muito importante, e a partir daí, entre nós também, entre a classe astrológica, acho que é muito importante todos aqueles que estão dentro de uma classe profissional, de seja do que for, unirem-se em prol de aquilo que tanto dizem que defendem, que tanto dizem que fazem. E há pouco falavas de uma coisa extremamente importante, que é a formação, e o paradigma está a mudar em muita coisa, e creio que as pessoas cada vez estão mais em busca das respostas, no sentido de elas próprias sentirem a resposta que estão a absorver, e não ser vendido um produto e elas comprarem. Nós não somos só meros consumidores, nem meros repetitivos naquilo que nos dão. Acho que o ser humano está a despertar, a consciência social está a despertar nesse sentido, e portanto cada vez mais as pessoas distinguem as coisas porque buscam o conhecimento, e como disseste muito bem, a investigação e a pesquisa faz parte do trabalho do astrólogo em qualquer tema, em qualquer palestra, em qualquer workshop que ele vá fazer, porque ele tem que pesquisar primeiro, ele tem que investigar primeiro, e depois muitos de nós usamos casos de estudo, portanto esses casos de estudos têm que ter sincronicidade, não é? Têm que ter fundamento, e acho que numa sociedade que está invadida de muito conhecimento, ou seja, muita informação despejada assim num todo, começa a ser prioritário começarmos a fazer a separatividade, sermos mais seletivos e procurarmos também a fundamentação das coisas e ir em busca do significado das palavras. Há pouco falamos aqui de uma palavra muito bonita, que é a palavra bruxa, que é sentida por muitos na sociedade como sendo algo destituído e denegrido. No fundo, em vários dicionários passa por ser uma mulher sábia, que é o que está descrito em muitos dicionários. Bruxa quer dizer mulher sábia, e portanto, para além das feitiçarias
ela é sábia exatamente porque ela consegue unir vários saberes para, né? E portanto Isabel, diga, vá, o que é que vais só dizer? dizer isto. Realmente tem razão, uma mulher sábia. Qual é o problema aqui? Não é problema, isso tem toda a razão. Pode usar a sabedoria, e aí é que está depois a explicação para as pessoas, para, de uma forma negra ou luminosa. Porque no fundo tudo... Porque há sempre sabedoria numa coisa e noutra, não é? Para fazer mal ou para fazer bem. Agora depende do teu interior. E é isso que a astrologia trabalha. É também aquilo que estava a dizer há pouco, termos ao interior para o exterior, ou seja, a tendência é culpar o outro daquilo que nós próprios não conseguimos ver em nós, não é? E eu acho que uma primeira consulta da astrologia é sempre uma busca daquilo que tu tens dentro de ti. O problema muitas vezes está em que tu não queres aceitar aquilo que tu tens dentro de ti. Essa é a intenção. E portanto é essa busca interior que nós nos propomos também a fazer dentro de um leque variadíssimo de temas ligados, como a Luísa Zacote disse há pouco, da história, da filosofia, da psicologia, de vários temas. E acho que é importante estes acontecimentos em Portugal. Acho que é importante nós sairmos daquela ilha, como muitas vezes a Luísa também já usou esta frase. Às vezes nós temos a tendência de ficar na nossa ilha. E hoje em dia, com esta tendência também virtual, isso cada vez é um perigo maior para a sociedade, não é? De nós ficarmos numa ilha, fechados, sozinhos, ligados a um ecrã e não convivermos, não usarmos esta balança que se falou há bocado da rendinha, não usarmos não usarmos este rapport, esta sinergia entre o contacto humano, que é muito necessário e importante. E portanto, daí este incentivo a criarmos este simpósio presencial, porque estão a decorrer outros simpósios via internet, mas aí está, eu considero que não há esse rapport, não há essa sinergia, nós não conseguimos falar com a pessoa que está a palestrar, nós não conseguimos dar um abraço a essa pessoa, hoje tão importante na nossa vida, sentimos a energia do outro e darmos este abraço. Palmas para a diretora. Presidente. Presidente. Já. Não, mas. Vamos à publicidade. É melhor. Vamos dar um abraço. Passo os dias a pensar no céu aberto, como se eu fosse o rei de cada ponto de cor que eu pintei. Cai-me mal o tempo, o sal cinzento, o tom de cada momento bom. É um assunto a cada vez, canção nos imensos porquês. E é tão duro não perder o fio, porque a cada ponto cheio me saio vazio. Que no fundo eu sei, que no fundo eu sei. Passo os dias a pensar no céu aberto que não chega nunca, como se o cinzento me pusesse louca. Cai-me mal o enredo, o som do medo, o rumo que tomamos eu e tu. E é um assunto a cada vez, canção nos imensos porquês. E é tão duro não perder o fio, porque a cada ponto cheio me saio vazio. Que no fundo
sei. Eu no fundo sei. Continua a chover torrencialmente. Eu creio que trouxeram a chuva convosco do Porto, Lisboa até Évora. Jorge, mais uma vez este tema Márcia, céu aberto, é o que nós temos hoje, o céu aberto. Pois, acho que diz por si esta música, é uma música mais leve, portanto, mais próxima de nós talvez. E é realmente este céu que se está a abrir aqui por cima de nós a levar-nos também um pouco a alma com esta água. E nós há um ano que temos também estas emissões regulares, há mais de um ano. Ano e meio. Põe-me lá o microfone. 1 ano e meio. Já andamos com estas emissões, portanto andamos a passar estas mensagens, já temos muitos ouvintes que gostam muito de ouvir estes temas. O Alentejo está a crescer e tem de ser por aqui. Esta equipa tem que nos visitar mais umas vezes, agora já sabem, de vez em quando. Já sabem o caminho, já não se perdem. Deveriam vir picar o ponto, quando se organizarem, picar o ponto. Não achas bem, Crisália? A ler a Presidente, a Isabel Guimarães, tem todo o gosto em oferecer, a Presidente e os membros todos da Aspas, e oferecer uma entrada, não é verdade? Ora, exatamente, nós estávamos a pensar até ao final desta emissão, quem ligasse para... Já temos pouco tempo, mas para a Radiotelefonia do Alentejo, até ao decorrer da emissão, oferecemos uma entrada para um dia, que fica à escolha, o sábado ou domingo, de acordo com a programação, se nos souberem responder qual é o quê? Diz, qual é o quê? Qual é o nome do simpósio, não é? Sim, exatamente. nós falámos bastantes vezes Por no acaso início. é verdade, pois é verdade. Navegámos bastante Nesse nome, não é? nesse contexto. Sim. Nesse Então, contexto. as estrelas foi Nós sabemos que é notório. luso-brasileiro, portanto o que nós queremos é mesmo o nome do simpósio. Exato. E mete estrelas também, o pessoal também falou nisso. Sim, mas não navegues demais, está Não, bem? eu vou tentar não navegar, está bem? Realmente as estrelas levam-nos sempre a algum lado, é um facto, mas pronto, então, qual será o nome do simpósio? Qual é o número de telefone, Crisália Toscano? 266-730-415. Então a senhora acabou de apagar o fogão, não escreveu 266... 730-415. Telefone. O número da radiotelefonia. Jorge, está a ser interessante, há muitos jovens interessados na astrologia, ou há muitas senhoras, porque a maior parte das vezes as senhoras é que estão viradas para a astrologia. Há muitos jovens. Sim, há muitas senhoras, isso é verdade. Aliás, a maior parte das pessoas que me contactam para fazer consultas são mulheres. Mas também há alguns homens. E a maior parte dos problemas são o quê? Isso é para geral. Problemas de saúde, problemas amorosos? São diversos. Normalmente problemas de relação, problemas agora com esta fase que todos estamos a passar, problemas de orientação profissional. Algumas situações também a nível familiar, são muito diversos, mas são problemas que são muito do foro, eu diria, psicológico. Ou seja, e a astrologia que eu pratico também tem essa vertente, é uma astrologia psicológica, porque eu acho que é na psique que nós também temos que resolver as coisas. É claro que é uma astrologia psicológica, mas tem este contexto todo espiritual, existencial, de procurar respostas mais além, nas estrelas. Mas é importante depois plasmar isso no dia a dia, não é? As pessoas querem perceber o que é que vão fazer com os problemas que têm aqui e agora. E isso a astrologia também pode dar como uma ferramenta terapêutica.
Uma das coisas que me perguntou em relação aos jovens, é muito interessante que no curso que eu estou a dar agora surgiram bastantes jovens, e acho que jovens na casa dos 20 anos, e isso é muito interessante verificar. Acho que é a geração também de Plutão em Escorpião, que também leva esta juventude a procurar estes temas mais Expliquem lá profundos. qual é a faixa etária. Eu sei, mas é melhor explicar. Eu por acaso não posso. Eu tenho Plutão em Escorpião, a 4 graus de Escorpião, nasci em 85, portanto ele terá entrado em Escorpião para aí 84, no meados de 84, Sim, portanto, uma geração e teve que tem- até 97, portanto de 84 a 97, É isso. as pessoas no mundo nascem com Plutão em Escorpião. E nós vemos muito isso na nossa cultura, não é? Uma cultura jovem que vai buscar temas, vemos pela televisão, temas de zombies, temas de Vampiros. A música é uma coisa muito, o rap, As tatuagens. muito intenso. Exatamente, as tatuagens. Transformar, porque Plutão não é só violência e zombies e vampiros, é também a transformação. E assim transforma o corpo. Boa. Sim. Também estou atenta. Estudante. Já merece o simpósio. Ganhou o simpósio. Sim, e o que é interessante, estás a falar desse Plutão, é que ele tem estado em recessão mútua com Saturno em Escorpião, e agora vamos ter a mudança de Saturno para Sagitário, e portanto isto vai ajudar a trazer também estas estruturas de formação e esta separatividade do conhecimento de uma forma também mais dedicada, não é, sim, aos nossos ideais, às nossas filosofias, àquilo que é. É começar a ver. Uma luz ao fundo do túnel. Exato. E é um bocadinho como eu acho que também o Jorge estava a dizer, dentro da psique, temos a psique, a mente e o corpo, e muitas vezes também dentro do corpo, as reações que nós temos, as chamadas doenças, que muitos de nós somos vítimas delas, não é? Uns mais, outros menos. Muitas vezes o próprio corpo é um sinal, não é? de nos informar o que é que vai na nossa psique, o que é que nós somatizamos, o que é que nos está acontecendo na nossa alma, no nosso espírito. Este sentido espiritual do qual, por exemplo, eu vou falar agora, não tem a ver com religiosidade nem com crença, tem a ver com o sentido de vida, com os meus valores, são de acordo com aquilo que eu digo, com aquilo que eu faço, com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu construo, e portanto é um sentido espiritual, de sentido de vida, de missão, digamos assim, e portanto o mapa ajuda-nos de facto, o mapa astrológico, a encontrarmos essa correlação corpo, mente, psique e espírito e alma. No fundo é uma unificação, a palavra holística aqui é aplicada como um todo, exatamente porque é impossível separar a astrologia, é impossível estarmos a dar um significado de separatividade, porque é impossível vivermos numa sociedade separada. Portanto, a unificação, esta energia uraniana, esta energia de Aquário, esta energia de nos unirmos a nós próprios para depois conseguirmos estar mais com o outro, de forma a que não criemos desequilíbrio, e daí esta proposta deste simpósio, daí o ter nascido a Associação Portuguesa de Astrologia, exatamente para não criarmos aqui uma ilusão de união, porque ela é ilusória muitas vezes na sociedade, na sua prática, ela não é no seu pensamento. Eu considero, por exemplo, um mestre aquele que diz aquilo que faz, e portanto nós estamos a caminhar para sermos todos mestres na nossa vida, porque já somos mestres de vida para vivermos nesse sistema social, económico e político, e portanto no fundo é no nosso eu aquilo que nós controlamos, aquilo que nós temos, porque temos ainda um grande acrescente no meio disto tudo, que é a memória, a nossa cultura, o nosso meio ambiente, que é logo construído na barriga da nossa mãe, já não falando de situações para trás, de ADN, de heranças genéticas e de vidas passadas, mas sim criarmos essa unificação connosco para depois estarmos num melhor coletivo, e acho que é essa a proposta também da Aspas, daí não haver rejeição a nenhum ramo da astrologia, ou seja, são todos bem-vindos
dentro do qual levem a astrologia de acordo com a filosofia da associação, de acordo com o nosso código de ética, de acordo com a nossa deontologia profissional, para o bem de um coletivo, ou seja, para não levarmos a informação misturada, mas sim seletiva, conforme esta tendência que vamos ter de Saturno em Sagitário. Onde é que fica a sede da associação? É na Avenida da República, no 1226, sexto frente, em Vila Nova de Gaia, em Portugal. E em Portugal, olha, até foste tu que me distraíste. É que aqui o nosso Ricardo está aqui Só a tem brincar. a sede lá em cima no norte, não Nós- tem depois... Não, nós não queremos muito isso. Eu, enquanto for presidente, não quero fazer isso pela destituição da missão e do princípio da Aspas. A Aspas tem uma filosofia e qualquer membro que faça parte da Aspas está a criar uma filial da Aspas. É no local, na região onde aplica a sua astrologia, a sua atividade profissional. Eu enquanto tiver como fundadora desta associação, o meu principal objetivo foi unificar. Eu sei que às vezes há pessoas que me dizem que eu estou a viver num mundo que não é real, que é unir pessoas, e eu costumo dizer, mas essa não é a lógica de estarmos todos aqui, porque nós estamos todos unidos uns aos outros. Às vezes vivemos a ilusão de que não estamos, e portanto, se temos uma necessidade de levar ao público em geral o que é a nossa atividade profissional com consciência, e a consciência também dava pano para mangas agora para estarmos aqui a falar, mas com estrutura, com regra, com respeito às origens, com respeito aos nossos ancestrais. Se queremos seguir esta linha de contemporânea mais humanista, nós temos que fazê-lo isso connosco. Portanto, eu acho que a tendência hoje de querer dar ao outro aquilo que não se tem, e vou aproveitar um bocadinho aqui o que o Ricardo disse há pouco, que é o grande ensinamento de Jesus Cristo, quando ele disse: ama ao próximo como a ti mesmo. Portanto, eu não posso dar aos outros aquilo que eu não dou a mim própria, e portanto, enquanto presidente da associação, enquanto fundadora desta associação, aquilo que eu quis dar à associação foi esta união de saberes, esta partilha de saberes, não termos o ego exacerbado, porque nós temos que ter ego, porque é igual a personalidade. Portanto, eu não abulo o meu ego, agora eu ponho em prioridade o meu sentimento, aquilo que eu estou como consciente a saber que estou a viver num coletivo, e portanto eu quero partilhar com o meu colega dúvidas que tenho, ter a humildade de dizer: opá, explica-me este aspecto que eu não estou a perceber, olha, ajuda-me aqui num trabalho que eu estou a desenvolver, que vou apresentar num simpósio. E isso já acontece com alguns de nós. Somos muito poucos ainda a ter esse estado de espírito, somos muito poucos ainda, apesar de haver muitos na associação, são muito poucos ainda aqueles que divulgam e partilham o trabalho dos colegas. É muito rico eu assistir e ver à distância, estando presente, um colega a partilhar o trabalho de outro colega, um colega a divulgar o curso que outro colega vai fazer, ou o workshop que outro colega vai fazer. Portanto, deem ao outro aquilo que gostam de dar a si próprios. Esta é a minha mensagem, por isso que o nosso lema nos distingue é: juntos fazemos a diferença. Luísa, quer acrescentar mais alguma coisinha? Eu quero acrescentar, quero sempre acrescentar coisas. Eu acho que as pessoas podem estar um bocadinho baralhadas, as pessoas que nos ouvem podem estar um bocadinho baralhadas sobre o estudar ou não a astrologia, inscrever-se ou não na Aspas, ir ou não ao simpósio, mas eu queria deixar como mensagem que a astrologia, a mensagem modernaça, é como um GPS, indica o caminho. Mas quem decide fazer a viagem é cada um de nós. Portanto, cada um de nós pode pegar no telefone, ligar na internet, ir verificar e se sentir no seu coração, junte-se a nós, porque assim, de certeza que faz a diferença. Obrigada, Luísa. Muito bem. Temos sensivelmente 6 minutinhos para concluirmos esta edição. Jorge, o que é que vamos dizer aqui aos conterrâneos eburenses, aos jovens? Não só. Sim, porque está a ser transmitido via web, não é? Exato. Eu confesso que tenho estado um pouco arredado. Há muito tempo que está longe de Évora. Há algum tempo já fora aqui de Já de quase Évora. não tem aqui amizade. Tenho as raízes familiares, portanto. Mas eu acho que é importante também descentralizar. Mas temos que puxar as nossas raízes. É o caso do Ricardo, foi aprender lá fora e agora vem ensinar aqui ao pessoal da terra. Sim, E este programa e esta Crisália também já são reflexos, e esta possibilidade de estarmos aqui, reflexo do trabalho que ela está a fazer a partir daí. Portanto, isto é um trabalho da Crisália, hein? Estarmos aqui desta maneira, com esta possibilidade a poder fazer isto e muitos mais, não é? E em Lisboa talvez não se veja isto. Exatamente.
E isso é muito importante, e se calhar é isso que... É a minha missão, está escrito no mapa. Cabeça do dragão em aquário na casa 11. Portanto, estão de parabéns e obrigado por nos receberem aqui desta forma. Era isso também que eu queria. Obrigado por nos virem ajudar, essa é que é a Pois, verdade. também Vocês vieram vieram abaixo de um acrescentar- terremoto quase. Sim. Tiveram Dilúvio. uma coragem para avançar, porque Vocês são os últimos personagens da Arca de Noé que chegaram agora. Percebes? Acabadinhos de chegar do dilúvio, só vocês. Eu acho que é a paixão, sabes? Vou desdramatizar, não foi assim muito longe, e realmente é isto que também é importante. Estás a dizer isto, vieste dali do lado, eu vim lá de cima, tá? Portugal é um país tão pequeno. Mas grandioso, não só pela história que temos dos descobrimentos, nós desbravamos caminhos, nós descobrimos quase este mundo inteiro e às vezes reduzimos um bocadinho a uma humildade excessiva. Eu acho que a humildade deve estar presente, mas nós devemos ter muito valor às nossas origens e devemos resgatá-las mesmo e sentir orgulho nisso e valorizar isso para não perdermos a nossa identidade. E para aqui houve uma identidade com esta Rádio Telefonia do Alentejo, houve uma identidade com o Ricardo Louro, com a Crisália que acabamos de conhecer, que sinergicamente se ligamos logo todos aqui a este grupo e acho que é isto que conta, são as chamadas parcerias desta nova mudança em termos de ligação com as pessoas. A parceria tem que ser feita porque há uma sincronicidade e porque há uma identidade da qual nós deixamos a nossa impressão digital e que eu pelo menos levo a vossa no meu coração e agradeço imenso esta oportunidade de estar com a minha querida Luísa Anzacota aqui, com o Jorge Lancinha, que apesar de ser mesmo de aspas, estamos cada vez mais a cultivar uma relação de conhecimentos, não só astrológico, mas também sinérgico e tu, Ricardo, igualmente. Crisália, foi um prazer enorme estar aqui e assim, ouvindo desse lado, obrigada por estar aí connosco também. nós também tivemos imenso prazer. Estes intercâmbios trazem, e vamos aprendendo cada vez um pouco mais, porque estamos todos imbuídos neste mesmo espírito, mas o que um sabe o outro não sabe, e vamos sempre cruzando os dados todos. Luísa, vamos para as despedidas? Então, a Isabel falou neste espírito português. Portugal está... não se sabe, evidentemente, a Carta de Portugal não sabe, evidentemente, o momento histórico, mas a energia é peixe. Peixe é regido por Neptuno. Neptuno está a chover imenso, mas para além da chuva também é o planeta da inspiração. E eu espero que estas horas connosco tenham inspirado. E agradeço a Crisália e o Ricardo e o Alentejo e Évora terem-nos dado essa possibilidade. Um abraço a todos. Ouvimos a Luísa Zancote, agora Isabel Guimarães, a Presidente, para se despedir também, rapidamente. Mais uma vez também de uma forma muito rápida, obrigado ao mundo por nos estar a ouvir, porque isto também está via web, ao Alentejo. Voltar aqui ao fim de 20 anos é muito, muito rico, embora a minha memória tenha feito esquecer muita coisa, foi um prazer estar aqui a partilhar, a falar da Aspas, a falar da Associação, a falar da astrologia, a falar da vida, a falar daquilo que nós somos todos aqui autênticos e soubemos manter a nossa identidade e estivemos aqui muito divertidos, e acho que foi, espero em casa terem sentido essa energia que emanamos através daqui, desta frequência que tenha vibrado em vocês, essa vossa também identidade. Uma nortenha, Ricardo, que há de querer uma casinha no Alentejo, como aos restantes convidados que sonham com isso. O Alentejo é um objetivo a atingir brevemente. E se o Jorge Lancinha, que é de Évora, mostrar aqui este Alentejo lindo e imenso, ficam agarradinhas. A Crisália quer cá o pessoal todo. Quer o pessoal todo em Évora, faz sempre este filme. Uma escola de astrologia faz falta. Vai acontecer. Já está escrito nos astros. E vamos querer a contribuição destes amigos da Aspas. Não queremos, precisamos. Jorge. Mais uma vez também queria agradecer o ter-nos recebido, e de facto é muito interessante verificar esta dinâmica toda aqui em Évora, e é sem dúvida um convite para regressar aqui e revisitar estas minhas origens também. Por isso, quem sabe será para breve alguma coisa que se possa passar aqui, que eu possa também trazer, e isso seria ótimo.
Portanto, mais uma vez, obrigado e obrigado aqui a esta companhia toda divertida que fez esta manhã. Levam a vida muito a sério, mas divertidíssimos. É assim que devemos levar também a vida. Ricardo. Eu acho que a vida é mágica e encantadora e que ao longo do percurso da vida nós vamos encontrando muitas pessoas que marcam o destino, que marcam a nossa vida, que são importantes nessas fases em que nós nos encontramos. É engraçado que este é o momento em que nos encontramos do nosso percurso e eu diria que na minha vida, neste momento, estas pessoas que estão aqui neste grupo e à minha volta são pessoas importantes neste meu percurso. Já são neste momento, vão ser para a frente, como serão as que me encontrarei logo, e essas terão outro nível especial dentro de mim que estas não têm, e estas terão outro que exatamente as outras não têm. De maneira que me resta, por um lado, agradecer realmente à Isabel Guimarães, realmente por ter, sobretudo, criado esta associação. Querida Luísa Azancote, eu já a conheci no Kiron e acho que a Luísa é uma pessoa fantástica e encantadora e com uma abertura de coração e de espírito enorme também, e uma pessoa amorosíssima. Eu acho encantadora e por isso muito obrigado também por se ter disponibilizado a estar aqui, a partilhar o seu tempo, que também é ocupadíssimo, vir conduzir o carro, quer dizer, todos os seus atributos são fantásticos e a sua abertura e a sua disponibilidade, exatamente, ver com a Arca de Noé e trouxe a Arca. Eu sou o macaquinho. O Jorge, que eu não conhecia pessoalmente, mas já nos tínhamos cruzado no Facebook naturalmente, e que no fundo passei a conhecer, e que acho que as pessoas encontram-se também para depois não se largarem mais umas com as outras, não é? E à Crisália também um grande abraço a este programa, aos donos desta rádio que nos permitem estar aqui a fazer uma coisa que é pioneira. No fundo, isto é o Urânia Carneiro que organizou este programa, porque isto não se passa em mais lado nenhum. Um programa de rádio de 3 horas onde isto acontece, não se passa. Os ouvintes que estão do outro lado e que nos mantêm aqui, porque são eles que nos mantêm aqui. E quero exatamente pedir-te a que terminemos como começámos. Queria pedir-te que encontrasses a nossa queridíssima Amália naquele poema fantástico de Camões, Com que voz chorarei meu triste fado, porque foi assim que nós começámos este programa, os dois, enquanto esta equipa não chegou. Começámos por falar do povo português, da alma portuguesa, da mensagem que Portugal um dia vai levar ao povo e ao universo e ao mundo, que é, quando se encontrar e se pacificar internamente, a sua energia de peixe, naturalmente, vai ter que revelar novos mundos ao mundo, e são esses mundos ocultos e metafísicos da mensagem de Fernando Pessoa, que este povo um dia vai levar longe, e já leva, já está a levar. E por isso, nada como irmos buscar a voz do fado, a voz da alma portuguesa, a voz da Amália, a voz de Camões, a letra de Camões, para fecharmos. Foi assim que começámos com este fado de Camões. Quero agradecer também à Georgina e à Hermínia Serra, as duas ouvintes que nos telefonaram a manifestar o seu agrado. Hoje foram só apenas estas duas, mas durante a semana eu recebo o eco de gostarem de ouvir estas emissões. Para a semana vamos ter também outros dois convidados, São José Almeida. Exatamente, a jornalista do Público que entrevistou a Flávia na última entrevista que fez para o Público, e a Leonor Roquete Rocha e Melo, exatamente, presidente daquela associação do Coração Amarelo em Cascais. Muito ligada à solidariedade. Exatamente, e ao voluntariado de pessoas de terceira idade. Gostaria de deixar que comentasses a voz da nossa Amália. Muito obrigado. E eu gostaria de deixar esta mensagem das novas escrituras, dos seres que nos inspiram neste mundo em que vivemos. Esta humanidade transporta em si o segredo da harmonia e do equilíbrio. Até que o encontre, será perigosa para si e para os mundos próximos e distantes. Quando encontrar o equilíbrio, revelar-se-á como um belíssimo povo cósmico de artistas geradores de beleza e equilíbrio. A verdadeira paz só existe para quem venceu a guerra consigo próprio. Vencer a guerra consigo próprio significa aprender a ser um com o universo interior e exterior, e consentir que a ordem, a discriminação e a hierarquização de forças brotem naturalmente do fluir da vida, no decorrer do amor, no percurso do coração, no encontro com a alma. Deixamo-vos então com Camões, na voz da Amália Rodrigues. Pois se mudou em tristeza a alegria de
passado, a alegria do passado, de tanto mal a causa, amor puro, devido a quem de mim tenho ausente, por quem a vida e mais dele aventuro, por quem a vida e mais dele aventuro, com que voz chorarei meu triste fado, que em tão dura paixão me sepulta, que morre